porque tem muita coisa ainda. Legal, né? Vamos então continuar aprendendo? Bora? Vou voltar minha tela aqui. Bora, gente. Agora, lembra qual que foi o nosso objetivo? Qual era o nosso objetivo dessa aula? Deixa eu voltar aqui com a minha apresentação. Tudo isso que eu falei com vocês é muito lindo, né? Chega a assustar. Só que existe uma necessidade muito importante que eu acho que vocês já vinham observando na minha fala, que é começar a entender como desenvolver essa nova mentalidade de sempre ter uma atualização fresca na sua mente em relação a assuntos que são relevantes para a sua carreira e conseguir ter essa execução de fato para conseguir aplicar. Então, qual que era o objetivo da aula de hoje, além desse aprendizado técnico? É entender realmente como vocês podem fazer um plano para crescer na carreira de forma sustentável e aplicar a IA em todas essas camadas que vocês forem passando. Então, agora eu vou falar como vocês podem desenvolver essa nova mentalidade. Só que antes de falar isso, vocês precisam entender, principalmente, por que desenvolver essa mentalidade. Porque se você simplesmente falar, eu quero aprender IA para aprender IA, e só para isso e mais nada, não faz sentido, né? Tem que ter um sentido. Então, vocês vão aprender isso para ser mais valioso no mercado e para vocês mesmos, porque é muito bom a gente ter um sentimento de utilidade, para ser mais reconhecido, para obter o que vocês desejam de sonhos, de anseios, para ganhar mais, porque é importante também essa parte, para ter uma vida melhor e para ter principalmente mais tempo, porque o tempo é o ativo que a gente não consegue recuperar nunca, e é isso que as IAs conseguem retornar para a gente. Tipo, a Manos desenvolver esse site de agendamento de consultas, rapidamente assim, o que está me retornando? Tempo. Está me fazendo não ter, por exemplo, o trabalho de contratar um desenvolvedor que vai me dar dor de cabeça, com certeza, sempre dá, né? Porque, assim, a especificação do que eu quero está na minha cabeça, não está no profissional que vai desenvolver aquilo que eu quero que seja desenvolvido. E aí, a gente fica indo e vindo, aí eu falo, não, eu quero, tipo, arrasta essa caixinha mais para a direita, mais para a esquerda e tal. Então, assim, olha o retorno que vocês vão ter, de tempo principalmente. Então, esse é o nosso objetivo. Só que existe um processo de desenvolvimento dessa mentalidade que é mais efetivo e que vai fazer vocês chegarem lá mais rápido. Qual que é esse processo? Para vocês conseguirem fazer tudo isso. Antes de falar sobre o processo, vou lembrar de uma coisa que eu falei na primeira aula, para vocês entenderem como que é valioso vocês começarem a realmente valorizarem esse tipo de acesso de conhecimento. Porque o que a gente tem agora nas nossas mãos é o conhecimento de todas as pessoas do planeta. Todas. Inclusive as que morreram e as que estão vivas atualmente, que estão produzindo conteúdo, estão produzindo periódicos, que é o que eu tinha mencionado para vocês. Vocês conseguem acessar a mente do Einstein, de grandes filósofos, de grandes empreendedores, de médicos muito renomados na sua área, porque deve ter algum tipo de conteúdo já produzido e documentado por isso. Só que não adianta esse conteúdo, esse acesso estar disponível para você se você não souber acessá-lo. Você precisa saber, de fato, como buscar isso daí. E aí você tem à disposição isso agora, mas como fazer esse processo de uma forma estruturada? A gente está vivendo o melhor momento da história, um momento histórico, e por causa exatamente desse momento que a gente está vivendo, de uma demanda muito alta por profissionais de inteligência e inteligência artificial, como que pauta o mercado, saber usar inteligência artificial aumenta salários em 25%, esse momento histórico precisa ser aproveitado. E eu não posso ficar calada, tipo, aqui no meu escritório, quietinha, sem falar para vocês também e passar essa boa nova para você realmente aproveitar esse processo. Só que tudo isso que a gente está falando aqui agora, existe 2 caminhos que podem ser seguidos, né? Vocês falarem, beleza, eu quero de fato aprender IA, quero seguir um plano estruturado, ou não quero, né? Tem 2 caminhos. É sim e não. O ignorar o que vocês estão vendo aqui agora é o não, tá? E o sim seria vocês caírem de cabeça nisso. E aí que tá o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a alguns anos, você vai lembrar dessa live, porque vocês assistiram ela.
E agora vocês têm acesso ao conhecimento, e conhecimento retira a ignorância, né? Retira o não saber. E agora vocês sabem sobre tudo isso. E tem esse caminho, vocês estão na encruzilhada de tomar uma decisão de ir ou não ir para esse processo. E essa live vai ser lembrada ou de forma positiva ou negativa. Quem lembra do Bitcoin? Eu lembro que quando surgiu o Bitcoin, eu nem sei quantos anos atrás, mas eu fiquei tão arrependida de não ter, tipo, comprado logo na hora. Eu comprei muito depois, e aí eu perdi bastante, né, o hype do mercado, mas é o mesmo processo, porque o Bitcoin era muito mais arriscado. A IA, a gente já tá vendo, assim, na nossa pele, tudo acontecendo, e é incrível. E a gente sempre lembra, né, em alguns momentos quando aparece. Então, agora eu quero perguntar para vocês, porque para vocês aprenderem IA, só a técnica, daqui a pouco vocês já voltam para o padrão de fazer todas as atividades normais que vocês fazem sem usar IA, porque para fazer e aplicar isso, tem que fazer uma quebra de inércia, essa quebra de mentalidade. Só que eu quero entender agora de vocês, das 3 coisas que eu acabei de nomear, que eu vou consolidar aqui, qual que é a que você sente mais falta hoje na sua carreira para conseguir mudar essa mentalidade e conseguir ter mais sucesso naquelas coisas que você faz? É falta de consistência? É falta de uma comunidade? Ou é falta de uma direção? Me falem aí no chat. Qual é essa coisa? Direção. Nossa! Maior parte de direção? Tá bom. Consistência. Apareceu consistência aqui. Mas, ó, ganhou direção. Tá, entendi. Então, o que eu vou falar agora no próximo slide vai ser norteado pela maioria que acabou de falar direção, que é exatamente o plano para vocês serem 10 vezes mais valiosos. E aí, quando eu falo 10 vezes mais valiosos, eu não tô falando de salário especificamente, tá? Nem tudo que é valoroso na vida é dinheiro. Às vezes, o salário vai aumentar 2, 3, 4 vezes e já talvez seja suficiente para você. Você ganha 5 mil, vai para 10, vai para 15, vai para 20, 4 vezes. Talvez 20 já seja suficiente, porque quanto maior o salário, mais a responsabilidade, mais você tem que fazer para entregar. Então, qual é o plano para você se tornar mais valioso em tempo, em ser mais feliz, em ser mais. Ganhar mais também, que é o que eu falei. Primeiro de tudo, você tem que ter um objetivo muito claro e consistente. Eu não sei se todos aqui têm esse objetivo claro, talvez até tenha, mas talvez pequem na consistência. O que é essa consistência? É vocês estarem em um local que vão nutri-lo de lembrar que essa consistência, que esse objetivo deve ser o quê? Regado todos os dias. Se eu quero ter, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Quero trabalhar só 4 horas por dia daqui 3 anos. Eu tenho que, todos os dias, ir de encontro a esse objetivo. Não é lembrar que eu não estou executando ele e do nada fazer. Isso é inconsistência. Depois, você precisa também expandir o ambiente de influência sobre você. O que é esse ambiente? É o que vai fazer você lembrar de ser consistente para atingir esse objetivo. E tudo isso aqui vai se conectar. Inclusive, eu queria tanto poder desenhar aqui, ó. Eu tirei meu aplicativo de desenhar na tela. Porque o ambiente é aquilo que, naturalmente, sem necessidade de um esforço, de uma motivação sua, você vai conseguir executar de uma forma mais natural, sem gastar tanta energia. E às vezes o ambiente que vocês estão inseridos não propicia isso. Qual é esse ambiente? Talvez o ambiente da sua casa, ou então os seus amigos, o ambiente da sua empresa, ou até tem, mas você pode ainda mais reforçar esse ambiente para que ele influencie de uma forma tão positiva em você que você faça isso de uma forma mais rápido, uma forma acelerada. Depois, nós temos também a parte de ter um aprendizado técnico de alto nível e atualizado. É o que vocês estão começando a fazer aqui na imersão em inteligência artificial, vocês estão se atualizando bastante e, modéstia à parte, eu ensino bem, né? Vocês estão gostando, pelo menos. Eu já tô me achando aqui, porque o tanto de elogio que eu tô lendo aqui no chat e que vocês estão me mandando lá no Instagram, aí eu já me convenci disso. É por isso que eu falei. Eu não gosto de falar sobre mim, tá? É muito ruim. Mas eu entendi que vocês estão amando.
Então, parabéns por buscarem isso, mas é necessário ter mais consistência, é necessário ter esse ambiente com esse aprendizado técnico com mais, com mais consistência, essa palavra mesmo que eu falei, com mais frequência também. O próximo passo para vocês serem mais valiosos é ter uma mentalidade data-driven. O que que é data-driven? É direcionado pelos dados. E o que que os dados estão falando? Lembra lá das notícias? Ó, vou até voltar. Isso aqui são dados. Ó, cresceu isso, está exigindo 3 vezes mais, 25, isso são dados. Então, essa mentalidade, que é o que me acompanha para tudo, é o que eu falo que vocês precisam ter bastante. Não adianta vocês ficarem insistindo em tecnologias atrasadas ou que não são tão utilizadas atualmente e terem um objetivo muito grande de vida, porque não é compatível. Então, se você começar a ter uma mentalidade de pensar assim, beleza, o mercado inteiro ainda não acordou totalmente para esse negócio de IA, e se eu for pioneiro nisso, cara, eu vou evoluir muito mais rápido que a maioria das pessoas. Isso é uma mentalidade data-driven, ser direcionado pelos dados para ser mais valioso. Esses resumos que eu estou fazendo aqui para vocês, todos esses tópicos e os que vão vir para frente, são coisas que eu fiz na minha carreira, tá? Então, estudando também em livros e tudo mais. Então, o que eu estou tentando é passar um pouquinho dos passos e do caminho que eu mostrei para vocês conseguirem atuar. O quinto é ter uma curadoria de tendências do mercado para vocês conseguirem ter essa atualização. E essa curadoria, ela raramente vai ser feita por você não sendo especialista nesse assunto. Tem que ser por alguém especialista. Então, se você vai aprender, vou chutar aqui algumas coisas, além de IA para vocês entenderem. Se vocês vão aprender, sei lá, a jogar futebol, não dá para aprender a jogar futebol sem uma pessoa que é realmente especialista. Se vocês vão aprender a investir na bolsa de valores, mesma coisa. E para IA também nós temos o mesmo princípio. Não dá para fazer e ser especialista se você não tiver alguém com essa curadoria de tendências do mercado. E prazer, eu estou aqui para ser a sua mentora de tendências do mercado. Tudo isso que eu estou falando aqui, de nada adianta se vocês não começarem a materializar a inteligência que vocês estão obtendo desse conhecimento. O que seria materializar? Tem algumas técnicas para fazer isso, mas principalmente fazer anotações consistentemente e essas anotações serem feitas de uma forma estruturada e com uma estratégia de aplicação mais efetiva. Eu falei com vocês sobre o segundo cérebro em uma das aulas. Hoje eu posso mostrar um pouquinho o que é isso. E essa é uma das formas de vocês materializarem a inteligência. E por que isso é importante? Porque a gente vive na era da informação e tudo que a IA precisa é de texto escrito. Então, quanto mais texto escrito você tiver mesmo da sua vida, do seu contexto e do que você vive, você vai conseguir usar a IA cada vez mais rápido. Então, o que eu já fiz no início, quando eu comecei a usar a inteligência artificial? Eu escrevi minha história de vida inteira em algumas páginas, porque eu quero que a IA entenda como que eu funciono, para que ela realmente consiga interpretar alguns traços de personalidade, algumas questões que eu valorizo mais em tudo que eu vou gerar de profissional ou pessoal. Então, olha que interessante, que sacada muito boa. Vocês escreverem e documentarem aquilo que vocês fazem. E eu tô falando não só sobre vida pessoal, mas também profissional. Isso é uma coisa que, tipo, se vocês pegarem isso e começarem a fazer amanhã e colocarem na IA, que vocês estão fazendo, vai ser muito incrível. Vai dar uma produtividade muito grande. Então, esse é o plano para você se tornar 10 vezes mais valioso em tudo que vocês fazem. E aí, quando eu falo em tudo que vocês fazem, é em tudo mesmo, tá? Deixa eu só voltar aqui com a apresentação. Aí. E agora, eu vou voltar com aquele conceito do Dunning-Kruger para mostrar onde que nós estamos. Então, o que vocês falaram aí no chat é que tivemos o primeiro contato, depois aprofundamos nesse contato, estamos aqui no Vale da Insegurança. Vocês viram que tem muitas coisas de IA ainda para aprender, apesar de já saberem, estão começando a subir aqui nesse vale. E aí, como que faz para chegar, por exemplo, aqui na Montanha da Iluminação, onde vocês vão começar a usar esse conhecimento para ter retorno? Ou então aqui mais para cima, ou ali em cima. Como é que faz para ter
o pico da realização, que seria, de fato, terem resultado com todos os conhecimentos que vocês têm, que é aprofundar o conhecimento e ter uma alta confiança. Às vezes, tudo que falta para você na sua carreira é ter uma confiança mais elevada para você aplicar de fato para algumas vagas, ter coragem de fazer alguns processos e mudanças que você quer na vida. Só que não adianta, você não vai conseguir ter confiança se você não tiver conhecimento. É